Se você já monta a sua carteira de investimentos, mas nunca ouviu falar sobre microalocação de ativos, é bem provável que você esteja perdendo dinheiro sem perceber. Hoje eu vou te mostrar como um pequeno ajuste na alocação de ativos pode mudar o resultado da sua carteira. E isso vale tanto para quem já investe em ações, fundos imobiliários, quanto para quem está começando agora. O que eu vou falar aqui é baseado na minha experiência, são coisas que eu aprendi e que eu gostaria que tivesse me ensinado lá no início, quando eu comecei a investir. A maioria das pessoas foca em uma pergunta só: qual ação eu compro ou qual fundo imobiliário eu escolho? Mas a pergunta que a gente deveria se fazer é quanto eu coloco em cada um desses ativos. Duas pessoas podem ter exatamente a mesma lista de ativos, mas mesmo assim, em 5 anos, terminar com resultados completamente diferentes. E a diferença não está entre o que elas compraram, e sim em como elas distribuíram esse dinheiro. E isso tem nome, é microalocação aplicada. Não é sobre trocar de ativos na sua carteira, é ajustar porcentagens dentro da carteira que você já tem. Vamos deixar isso mais simples. Alocação de ativos é onde você investe. Microalocação é quanto dentro de cada onde. E esse quanto, ele vai mudando conforme o seu perfil de investidor. Se é conservador, se é moderado, se é arrojado. Vamos para a prática. Um exemplo simples. A renda fixa, ela funciona como base de segurança para sua carteira de investimentos. Já as ações e os fundos imobiliários, vamos dizer que ele é aquele motor de crescimento. Você recebe ali os dividendos todos os meses e consegue reinvestir esses dividendos. Se você não faz um rebalanceamento a cada trimestre ou semestre que seja, pode ser que em algum ativo o seu dinheiro vai ficar concentrado. E é exatamente esse pequeno ajuste que separa quem estagna e quem constrói patrimônio de verdade ao longo dos anos. Agora, os erros mais comuns que eu vejo, principalmente para quem está começando a investir. O primeiro erro é alocar tudo de uma vez e nunca mais revisar a carteira. Segundo é ignorar o próprio perfil de investidor na hora de montar a alocação. E terceiro é confundir diversificar de microalocar. Explicando, a diversificação é ter ativos diferentes, de setores diferentes dentro da sua carteira. Microalocar é ajustar o peso de cada um deles com o tempo. São conceitos parecidos, mas não são a mesma coisa. Mas então, como você pode aplicar isso hoje? O primeiro passo é revisar sua carteira atual e identificar onde está o desequilíbrio. O segundo passo é fazer ajustes, mesmo que pequeno. E isso vale tanto para quem está começando a investir agora, como para quem já tem uma carteira de investimento estruturada há anos. Vou dar um exemplo da minha própria carteira na parte de ações e vou mostrar para vocês como está a minha microalocação. Na microalocação, o que importa é o peso, a porcentagem que está distribuída em cada classe de ativo. Eu gosto de olhar por segmento. Eu uso aqui o site do Investidor 10 e para acompanhar essa distribuição. Então vocês podem perceber que na minha estratégia, alguns setores como papel e celulose, energia elétrica e água e saneamento são setores que estão em menos porcentagem. Então isso já me leva a fazer os meus próximos aportes. Se a estratégia é manter a mesma porcentagem na microalocação para esses setores, então os meus próximos aportes, como é o meu rebalanceamento, é por aporte e não por vender algum e injetar em outros, eu rebalanceio com aportes. Então meu próximo aporte já me levam a 3 setores, que é papel e celulose, energia elétrica, água e saneamento. Então, resumindo, pequenos ajustes na alocação de ativos valem muito mais do que grandes decisões.